E vamos que vamos. Paz do Senhor, igreja. Amém? Eu vou pedir para vocês abrirem a palavra de Deus no livro que vai ser mais difícil para vocês acharem, que é o livro do Gênesis. Capítulo 4, versículo 26. Vai estar no telão também, se você tiver dificuldade de achar. Vou ler na versão NVI. Está no telão já? Foi? Foi. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Curva sua cabeça. Vamos entronizar o Senhor Jesus nesse lugar. Papai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha sobre nós. Da mesma forma que hoje essa chuva cai do céu, que a tua presença, o teu Espírito venham sobre nós. Que o Senhor venha sobre nós, meu Pai, com a tua glória. Que o Senhor venha sobre nós com a revelação da tua palavra, com a revelação do teu amor. Pai, que nós possamos hoje crescer em ti, nos tornar mais íntimos e mais próximos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Continuando um pouquinho à frente, em Gênesis 5, versículo 1, diz assim: esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, deu-lhe o nome de Sete. Então, se a gente pega no capítulo 4, fala de uma história um pouquinho diferente, porque aqui só está falando da linhagem, aqui está falando do legado, né? E o legado de Adão foi Sete. Mas Sete não foi o primeiro filho de Adão. Adão teve um primogênito, que foi Caim. Ele teve um segundo filho, que foi Abel. E depois ele teve Sete. Aos 105 anos, lá no versículo 6, aos 105 anos, Sete gerou Enos. Então, Caim matou Abel. A gente não vai falar muito sobre eles hoje. No dia 17 de dezembro, se eu não me engano, a gente vai falar bastante sobre Caim e Abel. Mas hoje a gente não vai falar sobre Caim e Abel. Tá? Adão, como pai, sofreu luto quando Caim matou Abel. Sofreu muito com o luto. E a humanidade ficou 235 anos sem invocar o nome do Senhor. 235 anos completamente distante da presença de Deus. Porque lembra no primeiro versículo que a gente leu antes da gente orar? Que quando Sete teve um filho a quem ele deu o nome de Enos, aí então se começou a invocar o nome do Senhor. Lembra disso? Então pulou uma geração. Adão estava em luto. Adão estava em amargura, porque ele teve um filho que se perdeu, e por se perder, matou o segundo filho dele. Matou o filho que era fiel a ele. E ele ficou completamente desolado. Ele só tinha esses dois filhos até então. A Bíblia não fala para a gente sobre filhas, mas nos filhos homens, até então eles só tinham Caim e Abel, e ficaram sem nenhum, porque Caim se perdeu quando matou Abel. E vou falar, tá, amor? Nós tivemos uma experiência 1 ano atrás, mais ou menos, 1 ano e alguns dias, 1 ano e uma semana, 1 ano e 2 semanas, uma coisa assim, que nós passamos por uma situação muito difícil, muito traumática na nossa família, que foi um aborto.
Nós perdemos um filho. E eu vou dizer para vocês, igreja, que não é fácil lidar com a perda de um filho. É uma coisa absurda, é uma coisa que te destrói por dentro, que te deixa desamparado. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos consola, que nos conforta. Adão não tinha. Então, ele tinha 2 filhos que já eram adultos, porque Caim se tornou agricultor e Abel se tornou pecuarista, se tornou pastor de ovelhas, então os 2 já eram adultos. E um filho se perdeu e matou o outro, e eles ficaram completamente desolados, não tinha ninguém. Eles não tinham nenhum vizinho para chegar e desabafar, porque a humanidade eram eles 2, Adão e Eva. Não tinha mais ninguém. Eles ficaram completamente desolados. Eles não tinham maturidade, então eles acabaram abandonando a presença de Deus. Eles acabaram não valorizando o estar na presença de Deus. Por conta desse luto, por conta dessa amargura, isso foi algo que cresceu tanto, que Sete, ele cresceu como filho do luto. Então, em Gênesis 4, 25, vou esperar abrir aqui, acompanha lá, diz assim: novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Sete é um nome que, se a gente pega a raiz em hebraico, significa substituto. Então, Adão falou: Deus me deu um filho que é um substituto. Olha a situação que essa criança nasceu e cresceu até os seus 105 anos. O papel dele era substituir um irmão que tinha morrido, ocupar o lugar de alguém que morreu. Não era um lugar dele. Ele não era o especial, ele estava ocupando o lugar de alguém. Eu já ministrei sobre isso aqui em uma outra oportunidade. Sete, por ser substituto, ele aponta para Cristo, que foi substituto no nosso lugar. E é profético a gente pensar que o herdeiro de Adão se chamava substituto, né? Porque quem veio na linhagem de Adão, que foi substituto por nós, foi o próprio Senhor Jesus, foi o Cristo. Amém? Mas Sete não sabia disso. Ele era um homem. Ele não tinha nem o Espírito Santo para orientar ele. E ele viveu 105 anos se sentindo desprezado. Ele viveu 105 anos se sentindo largado de lado. Tem um ditado que a minha esposa costuma falar com uma certa frequência: ele devia se sentir pior do que o verme do cocô do cavalo do bandido. Tão pequeno que ele devia se sentir. 105 anos. E então se começou a invocar o nome do Senhor. Sabe quando? Quando nasceu o filho de Sete. Porque aí nasceu algo, nasceu a esperança. Sete, ele cresceu em amargura, cresceu com os seus pais amargurados. Mas quando ele teve um filho, eu imagino ele olhando para o filho dele e vendo ali que não era em vão, que havia um legado, que havia a possibilidade do legado e da continuidade. Então, no filho de Sete, que se chamou Enos, ele viu a esperança. Quando ele começou a ter esperança, ele se lembrou de Deus. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Enos, filho de Sete, o nome dele significa um homem. Um homem, um ser humano. Em uma outra interpretação também possível é um ser vivente. Ele está vivo, sobreviveu, vingou. Então,
Eu tenho um filho. Ele não foi um aborto, ele vingou. Isso me traz esperança de um legado. Vou me lembrar do meu Criador. A situação foi essa. Adão precisava ter ficado todos esses anos sem buscar a Deus, sem invocar a Deus? Não. Adão conhecia a Deus diante da queda, ele andava com Deus todos os dias na viração do dia. Deus vinha ao jardim do Éden para ter com Adão, então eles caminhavam pelo jardim, todos os dias na viração do dia. Ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus. Ele precisava ficar distante de Deus a ponto de, por 235 anos, ninguém na face da terra invocar o nome do Senhor? Não. Ele não precisava ter se distanciado dessa forma. Todos temos opção. A escolha dele, por conta do abatimento que se veio sobre ele, por conta do luto e da amargura que a perda dos filhos gerou nele, fez com que ele acabasse se afastando de Deus. Mas todos temos escolha. Sete teve escolha. Sete escolheu, por causa da esperança que nasceu com o filho dele, voltar à presença de Deus, voltar a invocar o nome do Senhor. Amém? E é da linhagem de Sete que vem os patriarcas, é da linhagem de Sete que nasceu Noé, é da linhagem de Sete que nasceu Abraão, é da linhagem de Sete que nasceu Jesus. Amém? Depois de Sete, eu tenho certeza que Adão teve outros filhos, mas foi da linhagem de Sete, que foi quem conservou e passou adiante o legado. Amém? E voltou a invocar o nome do Senhor. Voltou a buscar a face de Deus. 2 Timóteo 2, versículo 20. Diz assim: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Paulo escreveu para Timóteo, no contexto desses versículos que a gente leu, ele estava falando sobre nós não nos corrompermos com esse mundo, mas que nós podemos buscar em Deus a nossa purificação, buscar em Deus a nossa consagração. Então, uma coisa que é muito interessante a gente notar é que há vasos de honra e há vasos de desonra. Mas Paulo escreveu para Timóteo que, eu vou até ler aqui, se alguém se purificar, está falando se alguém for purificado por Deus? Está ou não está? Não. Está falando se alguém for purificado pelos seus pais? Não. Está falando o quê? Se alguém se purificar, será vaso para honra. Então, é uma escolha nossa. Hoje, nós temos a escolha. Hoje nós podemos escolher. Eu quero me santificar, eu quero ser um vaso de honra para Deus, eu quero ser útil para a obra de Deus, eu quero fazer com que o nome do Senhor Jesus seja conhecido nessa terra, seja honrado, seja exaltado, que as pessoas conheçam a oportunidade gloriosa da salvação. Ou eu não estou nem aí para nada, eu estou preocupado com o meu dia de hoje, com o meu dia de amanhã, eu quero só saber de pagar as minhas contas e de comprar uma casinha, um carrinho velho para deixar para os meus filhos. A nossa esperança, gente, está na eternidade. Por que Sete voltou a buscar o nome do Senhor? Porque nasceu a esperança. E a nossa esperança hoje não está aqui, não está nesse mundo caído.
A nossa esperança hoje, ela não é física, ela não é carnal, ela não é material, ela é eterna. A nossa esperança é a promessa que Jesus Cristo nos fez, que está em 1 João. Em João disse assim: essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. É aí que está a nossa esperança. Por essa esperança, a gente tem liberdade de escolha. E a gente pode escolher ser um vaso de honra ou ser um vaso de desonra. Com o nosso posicionamento, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. Se você escolhe fazer o bem, você está semeando coisas boas. Se você escolhe andar de acordo com os preceitos que Jesus ensinou, amando, compartilhando, amando o seu próximo, ajudando ele, ajudando quem está caído a se levantar, sendo exemplo para que as pessoas possam olhar para você e enxergar Cristo. Você não precisa ser perfeito, mas você tem que buscar ser exemplo. Eu não preciso ser perfeito, mas eu tenho que buscar ser exemplo. Eu tenho que buscar hoje ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu vou ter que buscar ser melhor do que eu sou hoje. Eu tenho que ser perfeito? Não. Eu tenho que estar caminhando. Jesus disse que Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, o que eu preciso fazer? Caminhar. Amém? Eu não preciso ser perfeito. Ele é perfeito. Eu caminho em direção a Ele. As minhas escolhas me aproximam dEle. Ou as minhas escolhas me distanciam dEle. Mas são sempre as minhas escolhas. Paulo escreveu: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Quem escolhe se purificar é o próprio indivíduo. Quem escolhe se purificar é a própria pessoa. Aí tem uma situação que culturas, né? Em Israel, os vasos todos eram feitos de barro. O barro era cozido, se tornava cerâmica. E quando esse barro ele apresentava algum defeito, o oleiro, que era quem fazia o vaso, ele tinha duas opções. A primeira opção é que fazia ele ter menos trabalho, mas tirava o valor do vaso, era pegar onde estava quebrado e consertar com cera. Daí surgiu a palavra sincera. Sinceridade. Sincero, sincera, vem daí. Sincera. É quando o vaso, ele era sem cera. O vaso, ele podia ser sincera ou com cera. E o vaso que era sincera, o vaso que ele era íntegro, ele tinha muito mais valor, porque ele tinha a integridade nele. E isso leva para a segunda opção que o oleiro tinha. Quando um vaso quebrava, trincava, tinha uma rachadura, uma fissura, a segunda opção dele qual era? Pegar aquele vaso, moer, fazer aquele vaso voltar ao pó, molhar, hidratar aquela argila, para depois começar a trabalhar num vaso novo. Olha o trabalho, olha o tempo. Mas isso permitia que ele fizesse um vaso com integridade, um vaso sincero. Isso na cultura de Israel. Na cultura do Japão, vou até pegar a palavra aqui porque eu não falo japonês, gente. Mas na cultura do Japão, tem uma técnica chamada kintsugi. Eu acredito que seja assim, kintsugi. Que é uma técnica onde eram usados metais preciosos para consertar os vasos. Aí no Japão era mais de porcelana, menos de cerâmica. Então,
Era usado normalmente ouro ou prata para consertar. Mas às vezes também era feito com bronze, latão ou cobre. Mas eles têm essa cultura de, ao invés de triturar, até porque eu não sei se a porcelana tem como fazer isso também, ou só a cerâmica, mas ao invés de triturar e voltar ao pó para trabalhar de novo o material, eles têm a técnica de pegar, juntar as peças e fazer o remendo com um filete de ouro. E isso faz com que o vaso ele acabe sendo mais valioso depois que foi consertado do que quando ele era originalmente, até por conta do valor do ouro, do valor da prata e tudo mais, né? Mas se a gente pensa que nós somos um, mas nesse um nós temos o corpo, a alma e o espírito, amém? O nosso corpo, a não ser que seja por um milagre, ele não se regenera. Se eu me machucar, se eu me ferir, eu vou ficar com uma cicatriz. Essa cicatriz, ela fala das minhas experiências. A cultura japonesa valoriza muito a experiência. Então, as minhas feridas, quando elas cicatrizam e quando elas se curam e formam uma cicatriz, essas cicatrizes mostram o que eu já vivenciei, elas mostram o que eu já passei. A minha história pode ser comparada a esse kitsuji. Eu acho que é assim, nem lembro. Acho que é kitsuji. A minha experiência pode se comparar a isso. Mas quando eu pego o meu interior, a minha alma ela não pode ter marcas. A minha alma, a sua alma, ela precisa ter integridade. Então, eu tenho feridas na alma que eu preciso tratar para ser curado. Você acha que você vai ficar com uma cicatriz? Não. Deus é o oleiro, Ele vai te moer. Ele vai triturar você. Para que você, quando for reconstruído, não seja alguém com uma marca, alguém com um trauma, alguém com uma mancha, mas você vai ser alguém com integridade. Você vai ser alguém sincero na presença de Deus. Amém? Vai ser alguém sincero na presença de Deus. Eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei o que você já viveu. Algumas pessoas até sei, porque algumas pessoas aqui eu conheço. Mas a maioria das pessoas eu não sei o que você vive, o que você tem passado, o que você já passou. Eu não sei o que já te feriu. Eu não sei como você tratou isso. Eu não sei o que está te ferindo hoje. Mas existe possibilidade de restauração completa, íntegra e sincera. Amém? Jeremias 18, versículo 1. A gente vai falar exatamente sobre isso. Israel é uma nação que se afastou de Deus. Eles se corromperam. Eles receberam a aliança através de Moisés, eles receberam as promessas através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó. Eles vivenciaram milagres, prodígios, maravilhas, mas eles acabaram se afastando de Deus. Quando Salomão morreu, o país foi dividido em dois países. A nação foi dividida em dois países. O país de Israel e o país de Judá. O país de Israel logo se corrompeu, porque o rei Jeroboão, ele não quis que os súditos dele fossem ao templo em Jerusalém para adorar, porque ele pensava que se eles estavam indo a Jerusalém para adorar, eles iam querer ser governados também por Jerusalém. Então ele construiu um outro altar, ele instituiu uma outra adoração que não tinha sido direcionada por Deus, levou as pessoas de toda aquela nação
a se corromperem espiritualmente. E depois a gente vê também a nação, o país de Judá, se corrompendo com Baalins, com Baal, com postes ídolos, e se afastando da presença de Deus também. E eles são levados cativos. Não porque eles tinham se afastado completamente da presença de Deus, mas porque eles tinham deixado de guardar o ano sabático, eles tinham deixado de dar descanso para a terra, foram levados para o cativeiro, viraram escravos. Então, aquele povo, os filhos de Abraão, a descendência de Abraão, o povo de Deus, a nação a quem Deus se referiu várias vezes como a esposa dele, se corrompeu, se desviou, se afastou, perdeu a integridade. E a gente vai ler aqui em Jeremias 18. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor me dirigiu a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então, a gente está falando hoje sobre restauração. Adão poderia ter sido curado e restaurado, mas como a gente já falou aqui, ele não tinha o Espírito Santo para conduzir ele, não tinha o Espírito Santo para aconselhar, para consolar. E isso fez com que ele acabasse escolhendo se lembrar das tristezas, ao invés de lembrar do que podia trazer esperança. Ele já tinha tido um filho. O filho dele tinha vingado. Mas ele escolheu permanecer na amargura e no luto, lembrando das tristezas do passado, ao invés de olhar para a esperança, como fez o filho dele. Ele poderia ter escolhido a honra, continuando buscando um relacionamento com Deus, continuando a invocar o nome do Senhor. Porque você acha que Caim e Abel se propuseram a fazer uma oferta a Deus porque isso foi uma coisa que surgiu na cabeça deles? Ou vocês acham que isso foi algo que Deus ensinou a Adão e Adão ensinou aos seus filhos? Eu tenho certeza que foi algo que Deus falou a Adão: ó, é assim, ó, você vai fazer assim, assim, assim. Porque a Bíblia não relata explicitamente isso, mas a gente tem que, quando Adão e Eva caíram, pecaram, se corromperam, a Bíblia diz que Deus fez de peles roupas para Adão e para Eva. Como que Deus fez uma roupa com peles? Para ter pele, tem que morrer algum animal. Certo? Deus poderia ter criado também a pele sobrando? Poderia, mas aí a gente veria até hoje, porque a criação de Deus a gente vê com continuidade. Então, como a gente não vê peles nascendo nas rochas ou nas árvores, para Deus ter feito com peles de animais uma roupa para Adão e para Eva, obviamente houve a morte de algum animal. Depois a gente vê na lei de Moisés, se eu não me engano, em Levítico, Levítico capítulo 1, fala que a vida está no sangue. Quando Deus matou aquele animal para fazer a roupa para Adão e para Eva, ele cobriu os pecados
de Adão e Eva com o sangue daquele animal. Com certeza aquele animal era um cordeiro, porque isso aponta para Cristo. Amém? Com certeza aquele animal era um cordeiro, porque isso aponta para Cristo. E isso é uma coisa que Adão certamente passou para os seus filhos. Então eles foram fazer uma oferta a Deus. Adão sabia como fazer uma oferta a Deus. Adão sabia que a oferta de Abel tinha agradado a Deus. Mas ele escolheu, por causa do sofrimento, por causa do luto, por causa da amargura que ele tinha no coração e na alma dele, das feridas que não tinham sido restauradas, ele escolheu se afastar de Deus. Ele podia ter escolhido a honra, mas ele escolheu a desonra. A restauração só veio na geração seguinte, quando o filho de Adão olhou para o legado, olhou para o filho que nasceu, e ali nasceu a esperança. O filho de Adão foi criado em amargura e luto, mas ele tinha uma outra mentalidade, porque não foi o filho dele que morreu. Ele não tinha aquela ferida, ele tinha uma outra mentalidade. Então ele era sincero. Por mais que ele fosse desprezado, rejeitado, ele era sincero. Ele era íntegro. E ele restaurou o relacionamento de Deus com a humanidade, porque ele voltou a invocar o nome do Senhor. Amém? E isso quando renasceu a esperança dele. Como eu falei, eu não sei o que aconteceu com você até hoje. Eu não sei o que você já viveu. Eu não sei o que você já sofreu. Eu não sei o que você ainda sofre. Mas hoje você também tem a oportunidade, assim como Sete, de escolher algo novo. Hoje você tem a oportunidade de buscar não ser remendado, mas ser refeito na presença de Deus. Buscar a integridade e a sinceridade em Deus, com Deus e em Deus. E apesar de todas as cicatrizes que as experiências já trouxeram sobre você, você tem a oportunidade que a sua alma seja refeita e se apresente sincera diante de Deus. Amém? Agora eu quero chamar o pessoal do louvor para a gente adorar a Deus. E enquanto eles sobem, vou pedir para você curvar um pouco a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu não vou falar nada, eu não vou fazer uma oração nesse momento, mas eu vou te dar a oportunidade de refletir na sua história, de refletir na sua vida. Você ainda tem alguma ferida aberta? Você ainda tem alguma ferida remendada? Hoje você traz alguma coisa em você que ainda não foi refeita? Medita nisso. Pede para Deus te mostrar. Porque hoje é um dia de cura. Essa noite é uma noite de cura, de restauração. Hoje você pode voltar à integridade na presença de Deus. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Nós estamos aqui por você. O Espírito Santo está aí com você. Hoje é um dia de voltar à integridade. Hoje é um dia de retomar a sinceridade diante de Deus.
coloque em pé para a gente adorar a Deus.